Olá, olá, trilheiros e trilheiras, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Processual Civil. Nessa aula nós veremos a segunda parte do curso de recursos, das disposições gerais do curso de recurso, artigo 1001 ao 1008. Então vamos lá, o artigo 1001 diz que dos despachos não cabe recurso. Se você se lembrar, os atos judiciais, eles consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e as demais consistirão em despachos. Bom, isso o próprio código diz. Então, em regra, ou aliás, o que é efetivamente despacho, não tem conteúdo decisório. Se não tem conteúdo decisório, não tem do que a parte discordar. Ou seja, os despachos contêm mero andamento ali interno do processo, são relativos apenas a isso. Então, a parte não tem qualquer interesse em recorrer. Por isso que contra despachos não cabe recurso, porque eles não têm conteúdo decisório. O artigo 1002 diz que a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Aqui ele está dizendo impugnada no sentido de contestar, não no sentido de contestação, mas no sentido de a parte discordar dessa decisão totalmente ou em parte. Não é porque ela vai recorrer que ela tem que recorrer de tudo. Às vezes ela discorda só de uma parte da sentença, ela recorre só daquilo. E aí essa parte ela tem um prazo para interpor o recurso. O artigo 1003 ele vai tratar de qual é o termo inicial para a interposição do recurso. E ele conta da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Claro que se qualquer uma dessas pessoas estiver na audiência e nessa própria audiência já for proferida uma decisão, as partes já se consideram intimadas dessa decisão ali, nesse ato. Não é necessário que elas sejam intimadas por diário oficial ou pessoalmente depois. Não, elas estavam ali, o próprio juiz já intima ela da decisão que ele dá na audiência. E aí, ainda tratando do prazo para interposição de recursos, o Código prevê uma hipótese um pouco inusitada, que é quando há uma sentença antes mesmo de haver citação da parte. Isso pode acontecer. E aí, o réu ele vai ser citado, na verdade, para ser intimado dessa sentença, né? E qual que é o prazo que ele vai ter para, de repente, interpor algum recurso? O prazo, na verdade o prazo vai depender do recurso a ser interposto, né? Mas o réu ele pode recorrer não só de sentença, né, mas também de qualquer decisão que seja proferida antes mesmo de sua citação, contados a partir daquelas regras de sua intimação para contestar, né? Então o artigo 231 ele prevê várias regras para chamar o réu ao processo, né? A partir de quando que se conta o prazo para contestar, né? Essas regras se aplicam aqui no caso para que ele recorra de eventuais decisões que foram proferidas antes dele ser citado, certo? Então, o juiz profere uma decisão, vamos falar que passa muito tempo, somente aí o réu é citado. Então, durante todo esse tempo, não houve ainda abertura de prazo para o réu recorrer, ele nem tinha ciência do processo, né? Então, aí é com a citação dele que os prazos vão começar a correr. O parágrafo 3º, ele traz uma situação estranhíssima para a gente aqui de São Paulo. Vamos ler. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Ela é estranhíssima para nós aqui de São Paulo, porque aqui em São Paulo, o protocolo em cartório ele é assim, extremamente excepcional. Extremamente excepcional. Como você viu comigo mesmo nas aulas de normas da corregedoria. Mas nos outros estados pode não ser tão excepcional assim. E aí isso vai ficar a cargo da lei de organização judiciária. O código prevê que, nesse caso, o prazo, né, para interposição de recurso, olha a disposição que estranha. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou, conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Então, a petição de recurso ela vai ser protocolada no cartório. É uma disposição estranhíssima. Para a gente aqui em São Paulo, não, né? Em regra, é lá no setor de protocolos, isso não interfere em nada na contagem do prazo, enfim, né? Ele tem que protocolar lá até a data fatal dele. Mas, enfim, está aí a disposição. Artigo 1004 diz o seguinte: se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado ou qualquer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, que no caso ele diz sucessor processual, né?
contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Bom, geralmente os prazos para recursos são peremptórios, ou seja, se a parte não exerce o seu direito de recorrer dentro desse prazo, há a preclusão temporal, né? O prazo não se estende de maneira alguma, exceto nessas hipóteses do 1004. Morte da parte ou do advogado, enfim, ou algum motivo de força maior. O artigo 1005 dispõe que o recurso interposto por um dos litisconsortes, o litisconsórcio ocorre quando há mais de uma pessoa no polo ativo ou passivo, ou em ambos. O recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita todos, salvo se os interesses deles forem distintos ou opostos. Então, imagina que existem dois réus, B e C. E aí, eles são condenados. E aí, B recorre dizendo o seguinte, olha, eu não tinha que pagar nada. Quem tinha que pagar era C. Então, quer dizer, o recurso de B não pode aproveitar a C, porque B quer se eximir de responsabilidade e jogar a responsabilidade para C. Nesse caso, então, o recurso não se aproveitaria. Agora, se a tese for, olha, essa dívida nem existe. Então, é uma tese que aproveita os dois. Aí sim, o recurso de um aproveita o outro. O parágrafo único diz que, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um defensor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Bom, veja que esse caso difere do caso anterior pelo seguinte, no caso anterior ele está tratando de litisconsórcio, quando há duas pessoas já no polo da ação. Aqui, no parágrafo único, ele trata do terceiro interessado. Olha, solidariedade passiva. Se o réu for condenado, eu vou ter que pagar também. Então, eu sou um terceiro interessado. Eu recorro pelo réu. O artigo 1006 diz o seguinte, certificado do trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Então, os autos estão lá no tribunal, ocorreu o trânsito em julgado, o escrivão ou o chefe de secretaria já certifica isso e manda descer o processo para a instância de origem, para ele ter cumprimento lá, certo? Bom, o artigo 1007 diz que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Vamos lá. O que é o preparo? O preparo é o recolhimento das custas. Tá? Deserção é a pena que é aplicada quando as custas não são recolhidas. As custas ou porte de remessa e retorno. Esse porte de remessa e retorno é pelo seguinte, para mandar os autos para o tribunal, se eles forem físicos, alguém tem que levar esse processo para lá, e isso tem um custo. Esse custo é o custo chamado de porte de remessa e retorno. Se ele não for recolhido, o recurso é julgado deserto e ele nem é admitido. Ou seja, o tribunal fala, olha, eu nem vou julgar, não vou nem admitir esse recurso, porque ele é deserto. Ele não foi recolhido o porte de remessa e retorno, não foi recolhido o preparo. Né? Bom, o parágrafo 1º diz que são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, Distrito Federal, Estados, municípios, respectivas autarquias. Então, o Estado lato sensu, né, que abarca a União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e também o Ministério Público. Né? Nesses casos, todos esses entes vão gozar de uma isenção e não tem que recolher nem preparo, nem porte de remessa e retorno. O parágrafo 2º, ele trata da insuficiência do valor do preparo. Então, imagina que a parte recolhe a menor, o preparo. Nesse caso, ou o porte de remessa e retorno, o recorrente vai ser intimado para, na verdade, o advogado dele é intimado, né? Para ele complementar esse preparo, ou porte de remessa e retorno, no prazo de 5 dias. Se ele não complementar esse porte de remessa e retorno no prazo de 5 dias, aí sim o recurso é julgado deserto, certo? E o parágrafo 4º vai dizer o seguinte, se o recorrente não comprova no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno, ele vai ser intimado na pessoa do advogado para recolher em dobro esses valores. Então, na verdade, aqui o código, o que ele pretende? Olha, eu tenho que punir essa pessoa, porque ela está atrasando o processo. Eu já era para eu ver se eu ia julgar esse recurso agora, eu vou ter que devolver o processo lá, intimar a parte para ela recolher as custas, né? Então, por esse atraso, a punição ela é recolher em dobro,
certo? O parágrafo 5º vai dizer o seguinte: é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, imagina que a parte intimada falou: você não apresentou nada aqui, você não apresentou o comprovante de porte, remessa e retorno, o comprovante do preparo, recolhe aí. A parte recolhe insuficientemente. Aí, sinto muito, vai ser julgado deserto. Ela não vai ter uma segunda chance, né? Ela já teve uma, né? Já deram uma chance para ela. Agora ela ainda complementou de forma parcial, então vai ser julgado deserto o recurso dela. Agora, o parágrafo 6º, ele traz uma outra disposição. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento. O parágrafo 6º não fala o que é esse justo impedimento. Imagino que seja uma situação absurdamente excepcional, tipo internet fora do ar no país inteiro, bancos não abrem, alguma coisa assim que não tem como o cara ter efetuado o recolhimento das custas, e aí se justificaria, né? Mas a lei fala do justo impedimento. Aí seria reaberto esse prazo de 5 dias. Por fim, aqui o parágrafo 7º diz o seguinte: o preenchimento na guia de custas. Quando o advogado vai recolher as custas do processo, o porte de remessa e retorno, ele entra lá no site do tribunal e aí ele emite uma guia de custas, que ele preenche o número do processo, o nome da parte, se aquilo é porte de remessa e retorno, se aquilo é preparo, se aquilo são custas iniciais, o que é aquilo que ele está recolhendo, né? E aí isso gera um código para aquela guia e tal. Às vezes, o advogado errava nisso daí, né? Porque realmente é uma questão bem burocrática, né? Cheia de detalhes e tal, não é difícil de errar. E aí acabava que a parte se prejudicava muito, porque ela recolheu o valor, ela recolheu dentro do tempo o valor, e aí o tribunal simplesmente falava: olha, essa guia está errada, eu vou ter que rejeitar. O código parou com isso, né? Que isso era uma esculhambação total do tribunal, simplesmente para ter um recurso a menos para julgar, né? Então o legislador do novo código falou: olha, o equívoco no recolhimento de custas, ele não implica em pena de deserção, né? Se o relator tiver dúvida quanto ao recolhimento, porque aquela guia ela diverge, sei lá, o número do processo não bate, ou o nome da parte não bate, enfim, tem alguma coisa errada com essa guia. Ele intima o recorrente para que ele corrija isso no prazo de 5 dias. Então, o código aqui trazendo uma tolerância do tribunal na questão do recolhimento das custas. Veja que é muito difícil um recurso ser julgado deserto. A parte tem que dar muito vacilo, né? Se ela esquecer completamente, ela ainda vai ser intimada para recolher essas custas. Só se aí ela recolher parcialmente ou não recolher que ele vai ser julgado deserto. Então, veja que o código dá bastante chance, né? Principalmente se a gente comparasse com o código anterior, que não dava chance para errar. Bom, e para fechar, o artigo 1008 diz o seguinte: o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Ou seja, imagina que a sentença ela tem A, B e C. Ela tem 3 partes. Ela julgou desfavorável a nas 3 partes, né? João, imagina que o João entrou com a ação e aí a sentença tem 3 partes, A, B e C. E ela é desfavorável para João nas 3 partes, mas João recorre só de C. Aí o recurso de João, ele é julgado totalmente favorável a João. João só recorreu de C. Então só vai mudar a sentença no que diz respeito a C. Somente isso é que foi objeto de impugnação. É isso que o artigo 1008 está dizendo. Bom, pessoal, era isso e eu espero vocês na aula que vem.